A minha história começou na engenharia, na Universidade Estadual de Maringá, em 1999. Eu me formei pela UEM, na sequência fui fazer um mestrado em Engenharia de Estruturas na Universidade de Campinas. E muito antes de terminar o mestrado, eu já fazia disciplinas de doutorado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Terminei o doutorado com a felicidade de fazer também um doutorado de sanduíche na Universidade do Porto, onde fui orientado lá pelo professor Joaquim Figueiras, né, um grande expoente aí da engenharia de estruturas em Portugal. Na Escola Politécnica, por sua vez, fui orientado pelo professor Túlio Bittencourt, também outro expoente aí da engenharia de estruturas nacional. Eu fui para a Universidade de Illinois, a Urbana-Champaign, nos Estados Unidos, e trabalhei com o professor Daniel Cushman. O professor Daniel Cushman, ele, por sua vez, foi orientado do professor Collins, que é uma das maiores referências mundiais aí para força cortante quando a gente fala em concreto armado aí a nível mundial. E inclusive isso se repercutiu aí com a publicação do meu livro chamado Análise de Dimensionamento de Elementos Estruturais de Membrana, onde eu trago um pouco dessa teoria do professor Collins, que é o Modified Compression Field, que é uma teoria que particularmente para aplicação em peças submetidas ao cisalhamento é a teoria de ponta que nós temos hoje em dia. E tive a felicidade de ir para a Suíça também, onde eu trabalhei com o professor Aurélio Muttoni num período muito rápido. E o professor Aurélio Muttoni, então, lá na Universidade de Lausanne, me deu a possibilidade de aprender bastante coisa sobre o método dos campos de tensão. Nessa mesma oportunidade eu também dei um pulo também na Universidade de Delft, onde eu trabalhei com o professor Pierre Rogenboom, investigando um método chamado método Biela-Painel, que é um método também muito consagrado, principalmente na Dinamarca, com os trabalhos do professor Nielsen. E aí voltei para o Brasil, continuei pesquisando e em 2015 tive a oportunidade de fazer outro pós-doutorado, dessa vez com o professor Sérgio Brenha, na Universidade de Amherst, Massachusetts. Então, dentro desse tempo, estudando aí, pesquisando concreto estrutural, sempre me dediquei ao dimensionamento de estruturas especiais de concreto e sempre conectado com técnicas modernas para poder atingir esse objetivo, que é dimensionar e detalhar o concreto armado e protegido. O que sempre me chamou a atenção dentro da engenharia civil eram as quantidades de armação que iam nas vigas, nos pilares. Eu realmente ficava fascinado por que um pilar tinha mais armadura do que outro. Era óbvio que era por causa das forças, que deveriam ser diferentes e tal, mas me fascinava descobrir quanto que iria de armadura para cada elemento, né? Então, desde cedo, desde o primeiro dia que eu pisei no curso de engenharia civil, eu já sabia que eu queria estruturas e particularmente estruturas de concreto. Bom, eu sou professor da Universidade Estadual de Maringá desde 2002 e há mais ou menos 5 anos eu tive a oportunidade de abrir a Emgracon Engenharia e Arquitetura, onde eu realmente pude dar vazão a esse meu lado criativo de querer projetar as estruturas de concreto. Eu pude colocar em prática, né, tentando relacionar todo um arcabouço teórico com uma experiência prática. A minha história com a engenharia civil, eu acredito que tenha começado com o meu avô. Eu me lembro que estavam pavimentando uma rua e eu tinha um caminhãozinho de plástico e ele me levou até essa rua com o caminhãozinho de plástico e pediu para os operários colocarem uma concha de piche sobre o caminhãozinho, que era um caminhãozinho tanque, né, tipo esses tanques de gasolina. E eu me lembro do caminhão de piche e o caminhão de piche ficou na minha infância gravado por muito tempo e eu realmente acredito a ele toda essa história dentro da engenharia. A minha história com o concreto protegido, na realidade, começou quando eu era criança e a sua também começou quando você era criança. Porque, na verdade, o maior sonho de uma criança é o quê? É uma bicicleta. O aro da bicicleta, por exemplo, é protendido. O nosso primeiro técnico em proteção é o bicicleteiro, né? Que quando a nossa bicicletinha ali está com o aro frouxo, nós levamos o bicicleteiro para ele protender aquele raio, então ele fica sob alta tensão. Mesmo a gente sentado na bicicleta, o aro continua tensionado, continua protendido. Eu acho que esse é o primeiro contato, não só meu, mas de todo mundo, mesmo que inconsciente. Se eu pudesse me encontrar há 10, 15 anos atrás, certamente uma das coisas que eu falaria para mim mesmo é: abra a tua empresa, toca a sua empresa, toca os seus projetos, dá a tua cara para bater, para se testar os seus conhecimentos. Ou seja, não adianta nada um monte de teoria se isso não for revertida em prática. Você tem que testar as suas teorias, confrontar as suas teorias, a partir do momento que você então se propõe a fazer isso. E quer coisa melhor para você testar seu conhecimento? Eu acho que essa realmente é a maior prova de que você está preparado. Abrir uma porta, colocar o seu nome e encarar os desafios que vão aparecer.